E no vídeo de hoje eu trago uma comparação entre celulares custo-benefício no mercado. De um lado, o Poco M5S, com lançamento em 2022, e do outro lado, o Redmi Note 11S, com lançamento também em 2022. São bons celulares no mercado custo-benefício, que estão numa faixa de preço em uns R$ 1.300. E a gente vai ver qual que está valendo mais a pena e qual que está com o melhor custo-benefício. E os links deles ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também se esse conteúdo já te ajuda, já peço para deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Poco M5S conta com 16,05 cm de altura, 7,45 cm de largura, 0,83 cm de espessura, pesando 178 gramas. Enquanto que o Note 11S conta com 15,99 cm de altura, 7,39 cm de largura, 0,81 cm de espessura, pesando 179 gramas. E a última versão do sistema operacional no Poco M5S é Android 12 MIUI 13, como também o Note 11S, trazendo Android 12 MIUI 13. Já na parte de processador, o Poco M5S conta com um processador octa-core, sendo 2 núcleos com 2.05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55, como também o Note 11S, trazendo o mesmo processador, com 2 núcleos, sendo 2.05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o M5S é o MediaTek LG95, enquanto que o Note 11S conta com um chipset com MediaTek LG96. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles são iguais com 2.05 GHz, já o tamanho de semicondutor também são iguais com 12 nanômetros, e já na parte de benchmarks, no AnTuTu o Poco M5S foi superior, enquanto que no Geekbench o Note 11S se saiu melhor. E para auxiliar nesse processamento, o Poco M5S traz uma GPU com Mali G76 MC4, uma frequência na GPU de 900 MHz, enquanto que o Note 11S traz uma GPU com Mali G57, uma frequência na GPU de 850 MHz. Já na parte de memória RAM, o Note 11S traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, enquanto que o Note 11S traz uma memória com LPDDR4 também, contendo versões de 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o armazenamento interno, o Poco M5S traz uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, como também o Note 11S, trazendo uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna. E o Poco M5S pode ter um microSD com até 1 TB de memória externa, como também o Note 11S, podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Poco M5S traz uma tela com 6.43 polegadas, como também o Note 11S, trazendo uma tela com 6.43 polegadas. E a resolução de tela tanto do Poco M5S quanto do Note 11S é em Full HD+, 1080 pixels. E a densidade de pixels dele também são iguais, então os dois celulares contam com 409 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no Poco M5S é uma AMOLED, como também o Note 11S, trazendo uma AMOLED com 700 nits. E já sobre taxa de atualização, o Poco M5S conta com uma tela com 60 Hz, enquanto que o Note 11S conta com uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Poco M5S traz uma lente principal com 64 megapixels e uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagem mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro, que é para imagens mais próximas, com 2 megapixels e abertura focal de 2.4, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Note 11S conta com uma lente principal com 108 megapixels e abertura focal de 1.9, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro com 2 megapixels e abertura focal de 2.4 e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambos os celulares contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você tira, o Poco M5S conta com quase 1,5 de polegada, como também o Note 11S, contando com quase 1,5 de polegada. Já a resolução de tela do Poco M5S conta com 9.238 por 6.928 pixels,
enquanto que o Note 11S conta com 12.000 por 9.000 pixels. E a câmera frontal do Poco M5S conta com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada, enquanto que o Note 11S conta com 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Poco M5S consegue gravar em 4K 2160 pixels, enquanto que o Note 11S consegue gravar em Full HD 1080 pixels. E a gravação do Poco M5S em 4K pode ser feita a 30 fps, enquanto que o Note 11S, gravando em Full HD, pode ser feita a 30 fps. E já a câmera frontal, tanto o Poco M5S quanto o Note 11S conta com uma câmera frontal que grava em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, também são iguais, então tanto o Poco M5S quanto o Note 11S conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E já na parte de sensor também são celulares iguais, então o Poco M5S conta com um sensor na parte lateral do celular, e ele também conta com infravermelho e algumas versões pode conter um NFC, como também o Note 11S com um sensor na parte lateral do celular, contando com infravermelho e tendo um NFC. E sobre proteção de tela, tanto o Poco M5S quanto o Note 11S conta com uma tela com uma proteção com o Gorilla Glass 3. Já na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Poco M5S consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o Poco M5S consegue rodar no HDR a uns 30 fps, enquanto que o Note 11S consegue rodar no HD a uns 30 fps. Já no Call of Duty, o Poco M5S consegue rodar no muito alto a uns 55 fps, enquanto que o Note 11S consegue rodar no médio a uns 40 fps. Já no Fortnite, o Poco M5S consegue rodar no médio a uns 27 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no médio a uns 24 fps. Já no Arena of Valor, o Poco M5S consegue rodar no Vida a 60 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o M5S consegue rodar no máximo a 30 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no máximo a uns 30 fps. Já no eFootball 2023, o M5S consegue rodar no alto a uns 40 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no alto a uns 45 fps. No Ark, o Poco M5S consegue rodar no épico a uns 22 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no épico a uns 20 fps. No Genshin Impact, o Poco M5S consegue rodar no médio a uns 24 fps, enquanto que o Note 11S consegue rodar no baixo a uns 30 fps. Já no Black Desert, o M5S consegue rodar no alto a 30 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no alto a uns 29 fps. E no League of Legends Wild Rift, o Poco M5S consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o Note 11S conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, a gente vê que são dois celulares muito parecidos no design, o tamanho deles são bem parecidos, não tem tanta diferença. Já a construção deles, apesar de ser de linhas diferentes da Xiaomi, sendo um da linha da Poco e outro da Redmi, ainda assim são celulares muito parecidos na construção, tanto na parte frontal quanto na parte traseira do celular. Mas ainda assim são dois celulares bonitos que trazem uma construção em plástico, e já as cores, o Poco M5S traz versões como o cinza, um azul e um branco, enquanto que o Note 11S traz versões como um azul, um preto e um branco. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho, eu vou ficar com o Poco M5S, que apesar de eles terem um processador bem parecido, tendo apenas uma diferença no chipset, eu vejo que o Poco M5S tem uma otimização melhor nos jogos. Então, em alguns jogos ele conseguiu rodar com os gráficos um pouco melhor do que o Note 11S, como no PUBG, rodando no HDR, o Call of Duty, rodando no muito alto, e o Genshin Impact, rodando no médio. Mas uma ressalva é que o Note 11S até consegue rodar no médio, mas eu não vejo uma jogatina tão fluida. Porque no desempenho são dois celulares bem parecidos, não tem tanta diferença. Só que pro lado do Note 11S, eu vejo que ele não tem tanta otimização. Então, é um PUBG que roda no HD, ainda assim é muito bom, rodando na faixa dos 30 fps. O Call of Duty, com esse chipset, ele consegue rodar no máximo no médio. Então, isso é uma limitação de otimização do celular. E no Genshin Impact, você até consegue rodar no médio, mas eu acredito que você tem uma jogabilidade melhor rodando no baixo, que você vai conseguir rodar na casa dos 30 fps. Já para a câmera, eu vou ficar com empate, pois o Poco M5S
tem uma vantagem com uma gravação em 4K, enquanto que o Note 11S tem uma lente traseira com 108 megapixels, que na prática a gente consegue ter até uma leve diferença, vendo imagens do Note 11S com uma boa saturação de cores e umas cores até bem mais vivas. Já na parte de bateria e tela, para a tela, meu voto vai para o Note 11S, pois ele tem uma leve vantagem com uma tela com 90 Hz. E para a bateria, meu voto vai para empate, pois os dois contam com uma bateria com 5.000 mAh e uma potência máxima de carregador de 33 watts. E caso não tenham nesses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, eles estão empatando nessa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, as telas, funcionalidades, tudo. Então, o preço do Poco M5S, hoje que eu gravo esse vídeo, está numa faixa de preço dos R$ 1.350, sendo a versão de 6 GB de RAM. Como também o Note 11S, estando nessa mesma faixa de preço, dos R$ 1.350, com a versão de 6 GB de RAM. Então, são dois celulares que estão praticamente com preço parecido. Tá, mas qual seria a diferença entre eles? No design a gente já viu que eles empataram. No desempenho, o Poco M5S foi um pouco superior. Na câmera, foi mais empatado, sendo um lado positivo para o Note 11S e outro para o M5S. Na tela, o Note 11S é um pouco melhor. E na bateria eles empatam. Então, a leve diferença é que se você quer um celular um pouco mais voltado para jogos, o Poco M5S vai ser uma melhor opção. Se você quer um celular com uma taxa de atualização com 90 Hz, o Note 11S vai ser uma melhor opção. E também, se você quer uma gravação em 4K, já que você grava vídeos, grava conteúdo ou algo do tipo, o M5S é uma melhor opção. Ou se você quiser fotos com uma nitidez um pouco melhor e uma saturação um pouco melhor, o Note 11S seria uma melhor opção. Mas ainda assim, são dois grandes celulares que estão muito parecidos, que têm conjuntos muito iguais. Para minha opinião, eu vejo o Poco M5S com mais vantagens, pois ele tem um desempenho em jogos um pouco melhor e uma gravação em 4K. Só que quando a gente fala em custo-benefício, os dois estão empatados, porque o preço deles estão iguais e estão entregando alguns poucos conjuntos com leve diferença. Então vai mais pelo que você quer usar o celular. Se quiser usar mais para jogos, o M5S é uma melhor opção. Se quer uma tela com mais Hz ou uma câmera com mais pixels, o Note 11S seria uma melhor opção. Mas no geral, eles empatam no custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!